A força relativa do Eurostoxx versus o S&P 500 tem se estagnado e registrou uma queda no início da semana. In the last 2 days, some decline. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado. Como você avalia essa venda generalizada das equities americanas? O gráfico diário parece um pouco dramático por causa do movimento na terça-feira, mas podemos notar duas coisas. Primeiramente, já entramos em território de sobrevenda e, em segundo lugar, estamos abaixo da nuvem. Portanto, a correção que começou em agosto está sendo estendida. A pergunta é, será que este é o início de uma nova correção ou o fim de outra? Of a new correction, or is it just the end and the paroxysm of the whole correction? Será que o S&P 500 vai romper a média móvel de 200 dias e entrar em uma tendência baixista? A média móvel de 200 dias está aumentando tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. E para entrarmos em um mercado baixista, será necessário que a média móvel de 40 semanas caia. Mas este definitivamente não é o caso. Nós também estamos próximos a essa média móvel de 40 semanas. E a banda inferior está próxima a uma área de suporte, entre 2080 e 2060. Além disso, os gráficos diário e semanal estão em território de sobrevenda. Portanto, o caminho está aberto e o S&P 500 poderia se recuperar. Also, we noticed that not only on a daily basis, but on a weekly basis, it's very oversold. So it's really open and it could rebound. E por que você está tão otimista, considerando a situação atual? Eu escolhi ir um pouco contracorrente. O índice de volatilidade VIX para 3 meses já chegou a um pico e subiu de 16% a 20%. Além disso, a razão entre o VIX para 1 mês e para 3 meses já está quase chegando ao nível 1, onde o índice chegou a um topo no passado. Isso significa que se a volatilidade estiver muito alta, como na terça-feira, haverá chance de recuperação. It's already reaching a level of 1, which is the place where it signaled when it was already a top for the VXV in the past. So that means that if the fear is too high, or excessive yesterday, then we have a chance for a rebound. E será que os mercados americanos poderiam superar os mercados europeus? Há um certo nível de incerteza. Nós notamos que durante as últimas 2 semanas, a força relativa do Eurostoxx versus o S&P tem se estagnado e registrou uma queda no início da semana, mas ainda está acima da linha da tendência de alta. O Eurostoxx já reverteu 2/3 da sua recente alta e está se aproximando de sua área de suporte lógico. Além disso, o oscilador estocástico no gráfico diário está muito sobrevendido e estamos próximos à nuvem. Eu acredito que todos esses elementos justifiquem o argumento para uma recuperação dentro dos próximos dias. Here we are close to the cloud, so all of these elements tend to sustain the case of a rebound coming in a few days. Os Estados Unidos afetaram o mercado japonês de alguma forma? O mercado japonês foi afetado na manhã de terça-feira. A queda destes níveis para a retração de Fibonacci de 38%, em torno do nível 17.134, foi mínima, e o Nikkei permanece muito acima da nuvem e da média móvel de 20 dias, que está subindo. Portanto, eu diria que o Japão provavelmente vai continuar superando o S&P 500. E os mercados emergentes, eles não são mais sensíveis? Sim, o Brasil, por exemplo, que é relativamente reativo, claramente rompeu a tendência ascendente de curto prazo. A força relativa está estagnada, caindo ligeiramente versus o S&P 500. Portanto, os mercados emergentes não estão superando o desempenho do S&P 500. Mas ainda estão em uma tendência de alta com máximas mais altas. É possível que haja um pullback para o nível de resistência registrado em agosto e setembro. Nós já estamos em território sobrevendido e há uma boa chance de encontrar suporte em torno do nível 35,50. In August and September.
So together with already oversold situation, we have a good chance to find some support around 35.50. Essa correção do S&P 500 foi causada pelo aumento das taxas americanas? A maioria das pessoas acredita que a correção tenha sido causada pelo processo político, mas eu acho que você está certo. Nós podemos notar aqui que, durante setembro e outubro, as taxas aumentaram de 1,50 para 1,87, uma alta significativa, e também romperam acima das bandas de Bollinger, confirmando a emergência de uma nova tendência ascendente. Isso não está acontecendo com o rendimento apenas nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido e no Japão. Portanto, o fenômeno é global. And the Japanese yield as well as the bond yield. So it's a global phenomenon. E você acha que as taxas de títulos americanos de 10 anos continuarão subindo em direção ao patamar 2%? Essa é a meta para prazos mais longos. Neste gráfico diário, notamos que já estávamos próximos a um nível de resistência de 1,89%, como vimos em maio e junho, e considerando que já estamos em território sobrevendido e que já tivemos alguns desvios de queda, provavelmente continuaremos em uma faixa de negociação entre 1,85% e 1,75%. Isso deve aliviar um pouco a pressão sobre o S&P 500 no curto prazo. 25%. And that would probably ease a little bit some of the tension on the S&P. O aumento das taxas apoiou o setor financeiro americano, mas será que continuará assim? Neste gráfico diário, podemos notar que a força relativa do índice XLF financeiro versus o S&P 500 está em uma firme tendência ascendente. Além disso, o pullback do S&P 500 foi mínimo no XLF. Portanto, a expectativa é que o índice financeiro continue com um desempenho superior e esta é uma boa área para se esconder durante essa correção. E passando para as commodities, a tendência de alta dos preços já se esgotou? Eu acredito que você esteja se referindo ao petróleo, que sofreu uma ligeira reversão de 51 para 46. Nós estamos um pouco decepcionados pelo petróleo não ter rompido acima do nível 51, que teoricamente abriria caminho para uma meta de 75. O nível 44 é o limite entre um mercado mais neutro e um mercado altista, mas nós achamos que os preços vão voltar à nuvem, se recuperar e romper acima do nível 51 mais à frente. Porque já notamos que o cobre teve uma boa recuperação durante as 2 últimas semanas, do fundo para o topo do triângulo. A ruptura para cima poderia significar que os mercados emergentes poderiam superar o S&P 500. Portanto, ainda não desistimos desse argumento. On the copper, on the metal side, we have very nicely in the last 2 weeks rebounded from the bottom of the triangle to the top of the triangle, and that could give a signal up in the future and probably reinstate when it breaks up and it's rising, reinstate the fact that emerging market could outperform the S&P 500. So we're not giving up on that theme yet. Bruno, muito obrigado pela presença em nossos estúdios. Obrigado pelo convite. Obrigado pela audiência e não deixem de assinar o nosso canal no YouTube para atualizações diárias e entrevistas exclusivas.